O Jornal Regional já mostrou aqui uma reportagem com o empresário e pintor araucariense Carlos Janchikoski. Em apenas 3 anos, ele criou aproximadamente 40 obras. Bom, parte pelo menos desse acervo está exposto para que toda a população da cidade possa conferir. Estou aqui na exposição do artista araucariense Carlos Janchikoski. Vamos falar um pouco mais sobre as obras desse pintor. Carlos, qual que é a sua inspiração? Como que você começou a pintar? Paixão pelo artista. A primeira vez que eu vi uma obra do Leonid Efremov, eu salvei a imagem e comecei a pesquisar o artista. Depois que eu encontrei o artista, eu comecei a estudar a técnica dele e estou estudando por 3 anos a técnica dele para desenvolver o espatulado marcado, que é uma técnica característica do Leonid Efremov, artista israelense, hoje naturalizado americano, vivo ainda, né? Mas é baseado nas obras dele, mas é paixão pelo trabalho dele. E a inspiração dessa exposição, como que foi a iniciativa? Um acúmulo de telas, eu havia pintado próximo de 40 telas e tinha posse de todas elas, né? E é muito difícil o artista juntar telas o suficiente para fazer uma exposição sozinho. E quando eu vi que tinha essas telas o suficiente para juntar todas elas, eu resolvi fazer a exposição. E com a ajuda do pessoal da Casa da Cultura, foi iniciado no teatro, foi feita uma exposição itinerante, né? Iniciou no teatro, foi para a Casa da Cultura e agora está na Prefeitura até o dia 20. Mas foi uma iniciativa junto com o pessoal da Cultura de Araucária, Casa da Cultura. Me conta um pouquinho sobre os seus quadros. Essa é uma técnica bem diferenciada, é o espatulado marcado. Meu conhecimento é por estudos, pesquisas, né? Eu não sou formado em artes, também fiz muito pouco tempo de curso, né? E o curso que eu fiz foi mais para aprender termos técnicos, perspectiva, luz, profundidade, volume. Até mesmo porque quando eu descobri que estava pintando, eu pintava e não tinha como descrever o que eu estava pintando. Aí eu fui à procura de ajuda na Casa da Cultura para tentar entender até mesmo o que eu estava pintando. Mas foi de uma hora para outra, eu sempre gostei de pintura, que eu não sabia que eu pintava. Mas foi uma surpresa muito boa. Agora vamos conferir um pouco da obra do nosso artista araucariense. Me explica um pouco aqui desses quadros. Pode ir me mostrando aqui. Essa foi uma das primeiras pinturas que eu fiz. Eu estava na Casa da Cultura e ela é uma releitura do Leonid Efremov, Cidade do Rio. A releitura geralmente é utilizada bastante para aprendizado. Tanto que Paul Gauguin fazia a releitura de Van Gogh de Paul Gauguin. Monet fazia de Renoir de Monet, né? Então sempre existe essa cumplicidade na releitura. A releitura é um estudo, você vai desenvolvendo uma técnica, até chegar em criação própria, como nós vamos ver a seguir. Aí já existe criações próprias, baseado nas releituras do Leonid Efremov e no estudo da técnica dele. E qual que é a sua obra de destaque aqui? De criação ou de releitura? De criação. De criação é Anoitecer em Ipanema, que é uma obra já feita por criação minha e a única também, que seria Anoitecer em Ipanema. Vem seguindo o mesmo estilo do Leonid Efremov, mas isso já é criação. Isso não é releitura. Então, inclusive eu tenho planos para fazer outras criações, né? Tipo a Praça da Matriz em Araucária, o Gasoduto, que é um espaço cultural de Porto Alegre, que ele reflete a casa iluminada no Rio Guaíba, né? Eu viajei para lá e ainda tenho planos de fazer essa criação e fazer mais alguma coisa em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um tema muito bom de pintar, somente por causa da diversidade que existe de cores na própria cidade. Quanto tempo em média demora para você concluir um quadro? Esse de criação eu levei 1 dia e meio, sem parar. Mas em média eu tenho telas que foi pintado no mesmo dia, né, que é 1 dia, né, e telas que levam de 7 a 10 dias para pintar. Depende muito da inspiração, né? A pintura não está nas mãos, ela está na cabeça. Então, se você não estiver bem psicologicamente ou bem inspirado, você não pinta. Me mostra mais um pouquinho dos seus quadros.
Essas daqui, como eu comentei, que seria a parte da criação, do princípio da releitura, né? Os outros são releitura do Leonid Efremov. A maioria dos trabalhos deles, a maioria das pessoas não conhece o Leonid Efremov no Brasil, né? E eu estou aproveitando para fazer as releituras e até mesmo divulgar o trabalho desse artista israelense. Quando você vê o seu trabalho exposto para toda a população, o que você sente? Olha, eu fico muito feliz, até porque geralmente o artista não junta tela suficiente para fazer uma exposição sozinho. Aqui está metade das minhas telas, eu tenho mais telas ainda guardado, né? Mas aqui foi em especial porque eu queria fazer aqui. Existe uma diversidade muito grande da classe social, que desde a senhora do cafezinho até o prefeito está vendo o meu trabalho no mesmo espaço cultural, sem contar a quantidade de pessoas que frequentam a prefeitura, né? E eu parti do princípio que se a população não tem tempo para ir até a arte vai até a população, a arte vai até o povo. Então, a partir desse princípio, para mim foi muito bom a cumplicidade, a colaboração do pessoal da cultura, né? E esse espaço aqui, principalmente porque eu acho que existe um potencial muito grande do espaço cultural nesse local, por causa da diversidade de pessoas que frequenta e a diversidade de pessoas de classes sociais diferentes, que é desde a senhora do cafezinho até o prefeito, empresários e outras pessoas que frequentam esse local. Quais serão os próximos projetos? Olha, eu dependo muito porque, na verdade, eu não sou um artista, né? Eu sou um empresário e ultimamente está bem difícil para conciliar essas duas atividades. Vai chegar uma hora que eu vou ter que escolher entre ser artista e empresário. Nesse momento eu pretendo pintar, mas não tenho nenhum plano assim além de expor. Pintar mesmo, no meu caso eu pinto porque gosto e não existe um plano assim, vou fazer uma exposição em tal lugar. É mais para divulgar o trabalho mesmo. E até porque é um dom, né? Uns chamam de dom, outros chamam de talento, que eu não sabia que tinha, né? E eu gosto de compartilhar esse talento. É muito bom a receptividade, até mesmo o comentário do pessoal, os elogios. Mas a minha pretensão seria essa mesmo, expor até um dia decidir se eu vou continuar sendo empresário ou um artista plástico, um pintor. Então fica o convite a toda a população de Araucária para que venha até aqui a exposição do Carlos e confira essa obra que ele conseguiu reunir. Lembrando que ele aprendeu a fazer os quadros, elaborou a técnica sozinho, sem muito conhecimento, né, Carlos? Praticamente partir do princípio zero, né? Porque eu sempre gostei de pinturas e sempre pesquisava. A minha referência inicial era Francisco Goya, por causa do trabalho acadêmico. Aí quando eu comecei a descobrir o Leonid Efremov, descobri que ele trabalhava com impressionismo e contemporâneo, aí eu comecei a pesquisar e ler muito sobre impressionismo. Monet, Van Gogh, Paul Gauguin, Renoir, né? Então tenho lido muito, eu já li por baixo umas 4 biografias, né? Estou na metade da biografia do Picasso, apesar de eu não ser impressionista, né? Mas eu tenho pesquisado muito, tenho lido muito para conseguir absorver mais conhecimento, até mesmo para agregar isso na pintura, né? Até porque, que nem eu comento, eu parti do princípio zero, eu não sabia pintar e de um momento para o outro, há 3 anos atrás eu descobri que eu pintava. Esse trabalho aqui são a evolução de 3 anos. E todo trabalho tem muito a evoluir. Esse trabalho mesmo, particularmente, eu acho que tem muito a ser melhorado. O que eu não tenho é tempo, né? Mas com certeza tem muito a ser melhorado como artista. Todos serão bem-vindos aqui na sua exposição? Com certeza, por favor. Eu fico muito feliz de saber que algo que eu herdei, surgiu de uma hora para outra, que eu posso compartilhar com a população de Araucária. Até inclusive porque esse título de pintor araucariense é muito bem-vindo. Até porque eu pretendo honrar esse título. Lembrando que a exposição ficará no Salão da Prefeitura até o final do mês. Vale a pena conferir esse talento. E assim chega ao final a edição desta quarta-feira do Jornal Regional. A gente volta amanhã às 9 da noite, trazendo para você as principais informações da cidade e da região. Obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.